Um carro de luxo parado, um homem morrendo lá dentro, pessoas passando, te olhando, filmando. Ninguém ajuda. Até que uma garota pobre pega uma pedra e quebra o vidro. Você quebraria ou passaria direto? Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá. E Park Do-yoon sempre acreditou que o mundo funcionava como seus contratos. Tudo tinha ordem, valor e controle. No banco traseiro do carro preto, com vidros escurecidos e cheiro discreto de couro caro, ele observava a cidade como quem assiste a um filme distante. Pessoas eram formas em movimento. Ruas eram trajetos. O tempo era dinheiro e ele não desperdiçava nenhum segundo. Naquela tarde, porém, algo estava errado. O trânsito estava parado havia tempo demais. O motorista havia saído para resolver um problema rápido, segundo disse. Do-yoon afrouxou o nó da gravata, sentindo um gosto metálico estranho na boca. Pensou ser cansaço, pensou ser estresse. Pensou em reuniões, números, acionistas. Nunca pensou em perigo. O carro estava estacionado próximo a uma praça comum, daquelas que ninguém repara, um lugar de passagem. Um lugar onde o mundo simplesmente passa. Do-yoon tentou pegar o celular, mas os dedos não responderam como antes. Sua visão embaçou levemente. O ar parecia pesado demais para entrar nos pulmões. Ele respirou fundo, ou tentou, e sentiu o peito arder. Enquanto isso, do lado de fora, a vida seguia. Um casal passou discutindo baixinho. Um entregador de comida checou o celular e reclamou do atraso. Um senhor parou por um instante, olhou o carro luxuoso, fez um comentário sobre gente rica e seguiu em frente. Duas adolescentes riram. Uma delas apontou para o carro e disse algo como: "Deve ser algum famoso." Ninguém chegou perto. Ninguém tentou ver dentro. Ninguém percebeu que havia um homem morrendo a poucos metros. A alguns passos dali, Hannah equilibrava uma sacola de conveniência em uma mão e segurava o celular velho com a outra, tentando não perder o sinal. Tinha acabado de sair de um turno duplo. O tênis gasto doía nos pés e a cabeça só pensava em chegar em casa, comer qualquer coisa e dormir. Ela passou pelo carro sem olhar e então parou. Algo a incomodou, não foi o luxo. Hannah já tinha aprendido a ignorar coisas caras. Foi o silêncio estranho. O carro estava ligado, mas imóvel. Nenhum motorista, nenhuma música, nenhum movimento visível. Ela deu 2 passos para trás e olhou melhor. Através do vidro escuro, mal dava para ver o rosto do homem lá dentro. Mesmo assim, havia algo errado. A cabeça caída de lado, a mão caída sobre o banco, o corpo imóvel demais. Hannah franziu a testa. "Estranho", murmurou para si mesma. Ela se aproximou um pouco mais, hesitante. Encostou a mão no vidro. "Senhor?", chamou sem muita convicção. Nada. Do outro lado, Park Do-yoon ouvia como se estivesse debaixo d'água. Um som distante. Uma presença vaga. Ele tentou abrir a boca, mas o corpo não obedecia. O mundo começava a se apagar pelas bordas. Hannah olhou em volta. Havia pessoas, muitas, todas passando, todas ocupadas demais, todas confiantes de que alguém faria alguma coisa. "Ei!", ela falou mais alto, olhando para os lados. "Alguém conhece esse carro? O homem aqui dentro não tá bem." Um rapaz olhou rapidamente e deu de ombros. "Deve estar dormindo." Uma mulher puxou o filho pela mão. "Não se mete, Hannah. Vai dar problema." Problema. Essa palavra sempre aparecia quando ela pensava em fazer a coisa certa. Hannah respirou fundo. Pegou o celular, tentou ligar para a emergência, sem sinal. Tentou de novo. Nada. Olhou para o homem dentro do carro. O rosto agora estava pálido demais para ser só sono. O coração dela acelerou. "Não, isso não é normal." Ela bateu levemente no vidro. Depois mais forte. "Senhor, consegue me ouvir?" Nada. Do-yoon sentiu uma vibração distante, um impacto fraco, como se alguém estivesse tentando alcançá-lo de muito longe. Ele quis responder, quis pedir ajuda, mas tudo escureceu de vez.
Hannah deu um passo para trás, olhou em volta outra vez. As pessoas continuavam passando, algumas olhavam, algumas filmavam de longe. Ninguém se aproximava. Ela sentiu o peso da escolha cair sobre os ombros. Se quebrasse o vidro, poderia ser acusada, poderia pagar caro, poderia se meter em um problema enorme. Se não quebrasse, aquele homem podia morrer. Sério que ninguém vai fazer nada? Ela murmurou, mais para si mesma do que para os outros. O mundo não respondeu. Hannah apertou os lábios, sentiu o medo subir e fez o que ninguém teve coragem de fazer. Ela se abaixou, pegou uma pedra perto do meio-fio e segurou firme com as duas mãos. Desculpa, sussurrou, antes de levantar o braço. O mundo continuava passando, mas naquele instante ele estava prestes a mudar. O som do vidro se partindo não foi bonito. Não foi heróico. Foi alto, seco e assustador. Crash! Por um segundo tudo pareceu congelar. Hannah fechou os olhos no instante do impacto, sentindo os estilhaços voarem, o coração quase saindo pela boca. O braço ainda tremia quando ela abriu os olhos e viu o vidro lateral do carro totalmente quebrado, rachado como uma teia, pedaços espalhados pelo chão. O silêncio durou exatamente 2 segundos. Ei, o que você está fazendo? Você ficou louca? Isso é um carro de luxo. As vozes surgiram de todos os lados ao mesmo tempo. Hannah não respondeu. Eu vou pagar, eu juro. Ela disse rápido demais, já se abaixando para tentar alcançar a porta por dentro. Mas ele está passando mal. Olhem para ele! Algumas pessoas se aproximaram, mas não para ajudar, para olhar melhor, para filmar, para comentar. Isso é vandalismo. Deve ser golpe. Gente pobre sempre arruma confusão. Hannah ignorou tudo. Com dificuldade conseguiu destravar a porta. O alarme começou a soar alto, estridente, chamando ainda mais atenção. Ela abriu a porta com força e o viu de perto pela primeira vez. Park Do-yoon estava inconsciente. O rosto antes impecável agora estava pálido, os lábios levemente arroxeados. O cheiro estranho dentro do carro fez Hannah franzir o nariz. Algo não estava certo. Não era só desmaio, não era calor, não era cansaço. Ei, ei! Ela chamou, segurando o ombro dele com cuidado. Senhor, olha para mim. Por favor. Nada. O pânico tentou subir, mas Hannah respirou fundo. Não era a primeira vez que a vida exigia que ela fosse mais forte do que parecia. Ela encostou o ouvido no peito dele, tentando lembrar das poucas aulas de primeiros socorros que tinha visto em vídeos aleatórios. Tá respirando, no pouco, mas tá. Ela levantou a cabeça e gritou. Alguém liga para a ambulância. Agora! Já devem ter ligado. Alguém respondeu sem se mexer. Isso vai dar problema para você, disse outra voz. Você não devia tocar nele. Então faz alguma coisa, Hannah respondeu sem olhar para trás. As mãos dela tremiam, mas ela tentou manter Do-yoon em uma posição melhor, abrindo um pouco o colarinho da camisa, afastando o corpo do banco quente. O alarme continuava berrando, misturado com murmúrios, buzinas e o barulho distante da cidade que nunca parava. Dentro da mente de Do-yoon, tudo era confuso. Escuridão, calor, uma dor que parecia se espalhar devagar. E então, ar. O ar entrou com dificuldade, mas entrou. Ele sentiu algo se mover, alguém falando perto demais, uma presença insistente, quase teimosa. Uma voz feminina, ofegante, nervosa, mas firme. Fica comigo, só mais um pouco, ela dizia. O corpo dele respondeu com um leve movimento involuntário. Um dedo mexeu, quase nada, mas Hannah viu. Ele mexeu! Ela gritou. Vocês viram? Ele mexeu. Algumas pessoas finalmente reagiram. Ele está vivo! Chama a ambulância de novo. Afasta um pouco. O som da sirene surgiu ao longe como um alívio tardio. Hannah sentiu as pernas fraquejarem só então. O medo que ela tinha segurado com força começou a escapar. Eu quebrei o vidro, ela murmurou, como se só agora aquilo tivesse caído de verdade. Eu quebrei mesmo. Quando os paramédicos chegaram, a cena virou um caos organizado.
Perguntas rápidas, ordens curtas, equipamentos sendo abertos. Hannah foi empurrada gentilmente para o lado. Você é parente? Não, eu vi ele. Foi você quem chamou ajuda? Eu quebrei o vidro. Um dos paramédicos olhou para o carro, depois para o rosto assustado dela, coberto de suor e pequenos arranhões de vidro. Se não tivesse quebrado, talvez fosse tarde demais. Ele disse simples, sem drama. Hannah piscou, surpresa. Antes que pudesse responder, Do-yoon foi colocado na maca. No movimento, a mão dele caiu para o lado, e por um instante breve e inesperado, seus dedos tocaram os dela. Foi rápido, quase nada. Mas foi o suficiente para os dois. A ambulância partiu. O carro ficou para trás, ferido, com o vidro destruído refletindo a luz do fim de tarde. As pessoas começaram a se dispersar, já procurando o próximo assunto, o próximo vídeo, o próximo espetáculo. Hannah ficou ali, parada, com a pedra ainda no chão aos seus pés. O mundo voltou a passar, mas para ela e para Park Do-yoon, nada mais seria igual. Hannah descobriu que tinha feito algo grande demais quando percebeu que o mundo não tinha esquecido o vidro quebrado. Na manhã seguinte, o nome de Park Do-yoon estava em todos os lugares. CEO sofre mal súbito dentro de carro de luxo. Homem passa mal em área pública. Mas o que realmente chamava a atenção não era o veneno, nem o estado grave. Era a imagem. Um vídeo tremido mostrava uma garota magra de moletom simples, segurando uma pedra. O vidro estourando, o alarme tocando. Legenda: mulher quebra carro de CEO. Hannah quase derrubou o copo de água quando viu a notificação no celular velho. O quê? Os comentários vinham em avalanche. Isso é crime. Gente pobre sempre querendo aparecer. Duvido que foi para ajudar. Devia pagar cada centavo. Ela sentiu o estômago embrulhar. No trabalho, os cochichos começaram antes mesmo do café esfriar. É você, né? Perguntou uma colega com o celular já na mão. Ele estava passando mal. Mas quebrar o vidro de um carro daquele? Hannah engoliu a resposta. Sempre foi assim. A dúvida nunca pendia a favor dela. Enquanto isso, no quarto silencioso do hospital, Park Do-yoon abriu os olhos. A luz branca do teto doeu primeiro. Depois veio o cheiro de antisséptico. Um bip ritmado o trouxe de volta para o próprio corpo. Ele piscou devagar, tentando lembrar onde estava. E por quê? Senhor Park. A voz da enfermeira era calma. Consegue me ouvir? Ele assentiu com dificuldade. As imagens voltaram em flashes desconexos. O carro, o gosto metálico, o ar faltando, e então o som seco do vidro quebrando. Um rosto. Não lembrava do rosto inteiro, só dos olhos, preocupados, determinados. Quem? A voz saiu rouca. Quem quebrou o vidro? A enfermeira hesitou um segundo. Uma jovem. Foi ela quem percebeu que o senhor estava passando mal e chamou ajuda. Se não fosse por ela... Ele fechou os olhos por um instante. Então lembrou do toque, dos dedos segurando os dele. Da voz pedindo para ele ficar. Ela salvou minha vida, disse sem hesitar. Do outro lado da cidade, Hannah sentia o peso da consequência cair sobre os ombros. Uma notificação oficial chegou no celular. Solicitação para prestar esclarecimentos. Nada dizia acusação, mas tudo soava como ameaça. Eu só tentei ajudar, ela murmurou, sentada no ônibus lotado, segurando a mochila contra o peito. No hospital, Sung entrou no quarto de Do-yoon, com passos controlados demais para alguém realmente aliviado. A empresa está lidando com a situação, disse ele, ajeitando o paletó. Mas há complicações. Que tipo de complicações? Do-yoon perguntou já desconfiado. Sung entregou o tablet. O vídeo estava ali, o título sensacionalista, os comentários. Ela está sendo retratada como vândala, Sung explicou. A polícia quer ouvi-la. A imprensa quer um culpado visível. Do-yoon sentiu algo apertar no peito. Não dor, raiva. Onde ela está? Sung piscou surpreso. Senhor? A garota, a que quebrou o vidro. Onde ela está agora?
Ainda não sabemos exatamente, mas do ponto de vista da empresa, talvez seja melhor manter distância. Qualquer associação pode... Ela salvou minha vida. Do-yoon repetiu, agora mais firme. E eu não vou fingir que isso não aconteceu. No dia marcado, Hannah entrou na sala de depoimentos com as mãos suando. O lugar era frio demais, limpo demais, sério demais, para alguém que só tinha seguido o instinto. Ela começou a explicar. Falou do silêncio estranho, do medo, da escolha, da pedra. Eu sei que fiz errado, disse a voz baixa, mas achei que ele ia morrer. A porta se abriu antes que o policial respondesse. Park Do-yoon entrou, ainda um pouco pálido, mas de pé. Elegante mesmo com a roupa simples do hospital. O ambiente pareceu mudar de eixo. Hannah levantou os olhos e congelou. Foi ela, Do-yoon disse sem olhar para mais ninguém. Foi ela quem me salvou. O policial pigarreou. O senhor tem certeza? Do-yoon olhou diretamente para Hannah pela primeira vez desde o incidente. Os mesmos olhos que ele lembrava. Assustados, corajosos, absoluta. Hannah sentiu o ar voltar aos pulmões. Mas junto com o alívio veio algo inesperado. Todos os olhares na sala agora estavam sobre ela. O vidro tinha sido quebrado. O silêncio também. E as consequências estavam só começando. Hannah achou que depois do depoimento tudo voltaria ao normal. Achou errado. Na manhã seguinte, encontrou Sung parado na frente do prédio antigo onde morava, segurando um guarda-chuva caro demais para aquele bairro. O contraste era tão gritante que Hannah pensou por um segundo que ele estivesse perdido. Kim Hannah? Ele perguntou formal. Sou eu, respondeu desconfiada. Aconteceu alguma coisa? Sung pigarreou, claramente desconfortável. O Sr. Park Do-yoon gostaria de falar com você, pessoalmente. Hannah cruzou os braços. Eu já expliquei tudo. Ele quer agradecer. E esclarecer algumas coisas. Ela suspirou. Já tinha aprendido que certas portas, quando se abrem, não perguntam se você quer entrar. O carro que a buscou parecia grande demais para a rua estreita. Os vizinhos olharam. Hannah afundou no banco, torcendo para desaparecer. Isso tudo é mesmo necessário, murmurou. Para o Sr. Park, sim, Sung respondeu sem sorrir. Do-yoon esperava em um café discreto, longe do brilho dos escritórios de vidro. Quando Hannah entrou, ele se levantou rápido demais, ainda um pouco desajeitado, como alguém que não estava acostumado a agradecer. Você veio, ele disse. Me chamaram, Hannah respondeu seca. O silêncio que se seguiu foi estranho. Não hostil, só desajustado. Eu devo minha vida a você, Do-yoon falou por fim. E isso não é algo que eu sei resolver com dinheiro. Hannah piscou. Ainda bem, porque eu não saberia o que fazer com ele. Ele quase sorriu. Quase. Eles conversaram, pouco no começo, depois um pouco mais. Do-yoon descobriu que Hannah trabalhava demais, dormia pouco e não gostava de coisas muito doces. Hannah descobriu que ele nunca tinha andado de ônibus e achava a comida de rua impressionantemente organizada. Você está falando sério? Ela riu incrédula. Estou tentando, ele respondeu confuso com o próprio comentário. A convivência começou ali e não parou. Do-yoon insistiu em acompanhá-la até em casa, por questões de segurança. Hannah reclamou. Sung observou tudo com a paciência de quem já sabia que aquilo ia acontecer. No dia seguinte, Do-yoon apareceu de novo. E no outro. E no outro. Ele dizia que precisava entender quem tinha salvado sua vida. Hannah dizia que ele precisava arrumar um hobby. Você sempre anda por aí assim? Ele perguntou, tentando acompanhar o passo rápido dela na rua. Assim como? Sem guarda-costas. Sem motorista. E você sempre vive como se fosse frágil? Ela devolveu. Ele ficou em silêncio. Aquilo tinha acertado. Vieram os momentos inevitáveis. Do-yoon tentando pagar comida de rua com cartão corporativo. Hannah rindo dele lutando com uma máquina de bebidas. Ele provando o tteokbokki e tossindo com o apimentado. Você vai morrer de novo, ela avisou. Pelo menos por algo que vale a pena. Ele respondeu, sério demais para ser piada.
Sem perceber, começaram a rir juntos. Mas nem tudo era leve. As pessoas olhavam, cochichavam, fotografavam. Não se incomoda? Hannah perguntou certa noite. Já me incomodei mais, Do-yoon respondeu. Agora, eu só quero saber por que você quebrou o vidro. Ela parou de andar. Porque ninguém mais quebrou, disse simples. Ele entendeu, talvez pela primeira vez. A convivência forçada foi virando escolha. A escolha virou hábito, e o hábito começou a parecer perigoso. Porque quanto mais Do-yoon se aproximava do mundo de Hannah, mais percebia o quanto o seu próprio mundo era pequeno. E quanto mais Hannah ria ao lado dele, mais medo tinha de acreditar que alguém como Park Do-yoon pudesse de verdade ficar. A primeira rachadura não apareceu no vidro, apareceu no sistema. Do-yoon sempre confiava nos números. Relatórios não mentiam. Pessoas, sim. Por isso, quando Sung entrou em sua sala com o semblante sério demais para uma manhã comum, ele soube que algo estava errado. Encontramos a origem, Sung disse fechando a porta com cuidado. Não foi acidental. Do-yoon não se mexeu. Eu nunca achei que fosse. O laudo toxicológico confirmava o que o gosto metálico já tinha sussurrado naquele dia. Veneno em dose calculada. Não para matar rápido, para apagar devagar, para parecer natural, para não levantar suspeitas. Alguém da empresa, Sung completou. Alguém com acesso. O ar ficou pesado. Enquanto isso, Hannah dobrava caixas no estoque do mercado quando o celular vibrou. Uma mensagem curta de um número que ela já reconhecia. Posso te ver hoje? Ela hesitou antes de responder. Desde que a convivência tinha começado, algo dentro dela se mantinha em alerta. Do-yoon estava diferente, mais quieto, mais distante, como se carregasse um peso que não sabia dividir. Eles se encontraram no mesmo café discreto, mas o clima não era o mesmo. Você parece alguém que perdeu uma guerra, Hannah comentou, tentando quebrar o silêncio. Talvez eu tenha acabado de descobrir que nunca soube quem estava do meu lado, ele respondeu. Ele contou tudo. O veneno, a traição silenciosa, a suspeita de que alguém muito próximo havia planejado aquilo com paciência e sorriso no rosto. Hannah ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela soltou o ar devagar. Então, ela disse, foi isso que quase te matou. Não o carro, nem a rua. Nem o vidro. Do-yoon assentiu. Foi confiar demais. A verdade trouxe algo inesperado. Medo. Sung passou a aparecer mais. Os telefonemas ficaram mais frequentes. Do-yoon começou a olhar por cima do ombro e Hannah começou a se sentir deslocada. Talvez você devesse se afastar um pouco, ele disse uma noite com cuidado demais, só até tudo se resolver. Ela entendeu o subtexto antes mesmo que ele terminasse. Você acha que eu sou um risco? Hannah concluiu, sem acusação. Eu acho que você é importante demais para ser colocada no meio disso, ele respondeu. Importante demais, mas não o suficiente para ficar. Hannah sorriu pequeno, aquele sorriso que ela usava quando não queria que alguém percebesse a dor. Então é isso, disse. Você sobreviveu. Eu cumpri meu papel. Agora cada um volta para o seu mundo. Não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que você disse. Nos dias seguintes, Do-yoon se fechou no trabalho. Hannah se fechou na rotina. A distância cresceu rápido, alimentada pelo medo e pela lógica. Sung observava tudo em silêncio. Sabia mais do que dizia e escondia melhor do que parecia. Enquanto isso, a investigação avançava. E quanto mais perto chegavam da verdade, mais claro ficava que o veneno não era o maior perigo. O maior perigo era o silêncio. O afastamento e a decisão de Do-yoon de proteger Hannah, mesmo que isso significasse perdê-la. O vidro tinha sido quebrado. Agora era o coração que começava a rachar. O afastamento não aconteceu de uma vez. Ele foi se instalando devagar, como poeira que ninguém percebe até o ar ficar pesado demais para respirar. Hannah parou de receber mensagens. Primeiro demoravam horas, depois dias.
Ela dizia a si mesma que estava tudo bem, que aquilo era o esperado, que o mundo de Park Do-yoon nunca teve espaço para alguém como ela. Mesmo assim, o silêncio doía. Do-yoon, por sua vez, mergulhou em uma rotina rígida. Reuniões longas, portas fechadas, olhares desconfiados. A cada nova informação sobre o veneno, sentia o cerco se fechar. E junto com ele, a certeza de que manter Hana por perto seria colocá-la em perigo. Ela não entende esse mundo, ele disse a Sung certa noite. Não deveria pagar o preço pelas minhas escolhas. Sung assentiu. E você acha que ela vai entender seu silêncio? Do-yoon não respondeu. Hana tentou seguir em frente, aceitou turnos extras. Caminhava mais rápido, ria menos. Passava pelo café onde costumavam se encontrar sem olhar para dentro. Mas o mundo insistia em lembrar. O carro de luxo passou uma vez pela rua, vidro novo, impecável, intacto. Ela desviou o olhar. Melhor assim, murmurou. O golpe final veio em forma de manchete. CEO Park Do-yoon reaparece ao lado de herdeira do grupo Jang. Hana encarou a tela do celular por tempo demais. A foto mostrava Do-yoon sério, elegante, ao lado de uma mulher que parecia pertencer àquele cenário desde sempre. O vidro tinha sido substituído. Ela também. Do-yoon viu a mesma manchete minutos depois. A foto foi tirada em um evento obrigatório. A legenda distorcida. Mas o dano estava feito. Ele pensou em ligar, pensou em explicar, pensou em quebrar o próprio silêncio. Não fez nada. Naquela noite, Hana sentou-se sozinha na praça onde tudo tinha começado. O banco frio, a luz fraca, o barulho distante da cidade. Ela pegou uma pequena pedra do chão, girou entre os dedos e sorriu triste. Eu quebraria de novo, sussurrou, mesmo sabendo como termina. No escritório, Do-yoon encarava o reflexo no vidro intacto da janela. Nenhuma rachadura, nenhuma imperfeição. Apenas a própria imagem, impecável e distante. Foi assim que eu sobrevivi? Perguntou ao vazio. Fingindo que nada quebrou, Sung entrou sem bater. Encontramos provas concretas, disse, e você precisa decidir o que vai fazer com elas. Do-yoon fechou os olhos. Salvar a empresa era fácil, salvar a própria imagem também. Mas havia algo que não podia ser recuperado com relatórios nem acordos. A coragem de quebrar o que precisava ser quebrado. E pela primeira vez desde o dia do carro, Park Do-yoon percebeu que tinha feito exatamente o que mais temia. Ele tinha passado direto. Assim como todos os outros. A coletiva de imprensa foi marcada para a mesma praça onde tudo tinha começado. Ninguém entendeu o motivo, mas Park Do-yoon insistiu. Disse que certas verdades só faziam sentido quando ditas no lugar certo. O palco era simples demais para um CEO daquele porte. Um microfone, alguns seguranças, câmeras demais. O vidro do carro, agora novo e impecável, refletia o sol da manhã como se nunca tivesse sido quebrado. Hana chegou por acaso, ou pelo destino, como diriam depois. Estava passando pela praça quando viu a movimentação. Reconheceu os logotipos das emissoras. Reconheceu o carro. Parou por instinto. Do-yoon subiu ao palco sem sorriso, sem discurso decorado. Apenas respirou fundo e falou. No dia em que quase morri, dezenas de pessoas passaram por mim. O murmúrio cessou. Elas olharam. Algumas filmaram. Outras comentaram. Todas seguiram em frente. As câmeras se ajustaram. Sung observava à distância, tenso. Se não fosse por uma pessoa que teve coragem de quebrar um vidro, Do-yoon continuou, eu não estaria aqui. Hana sentiu o peito apertar. Essa pessoa não usava terno. Não tinha cargo, não tinha proteção, só tinha medo e consciência. O público começou a se agitar. Eu fui envenenado, ele disse direto, por alguém que eu confiei. Alguém do meu próprio círculo, um choque coletivo. E eu quase perdi tudo, não por causa do veneno. A voz dele falhou pela primeira vez, mas porque demorei a quebrar o silêncio. Ele desceu do palco, caminhou em direção ao público, ignorando seguranças e protocolos, até parar diante de Hana.
Eu passei direto, disse, olhando nos olhos dela, como todos os outros, e isso foi o maior erro da minha vida. Hannah engoliu seco. Então por que está falando agora? Porque aprendi com você. Ele tirou algo do bolso. Não era um anel, era pequeno, simples, uma pedra. Você me ensinou que às vezes é preciso quebrar o que parece errado, para salvar o que realmente importa. O silêncio foi absoluto. Hannah, eu não posso prometer um mundo seguro, nem fácil, mas prometo que não vou mais fingir que não vejo. Ela riu, nervosa, com os olhos marejados. Você sabe que isso vai dar problema, né? Eu sei, ele respondeu. Mas desta vez eu não vou passar direto. As câmeras captaram o momento em que ela segurou a mão dele, não como alguém que precisava ser salva, mas como quem escolhe ficar. Ao redor o mundo continuava passando, mas ali algo tinha parado. Não foi o carro, não foi o vidro, foi a indiferença. E finalmente ela tinha sido quebrada. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.